Noite, quem foi entrando, boa noite todo mundo. Dá mais um tempinho. Isso aí. Vou permitir, mais um, permitir. Boa noite, boa noite, boa noite. Esperar só o Flávio voltar, que foi tomar uma aguinha. Cara, que trem doido. Tava logado aqui. Você tem uma tela do OBS Studio que você coloca antes aqui. E começou a travar e falou: você foi desconectado, precisa verificar a segurança. Você foi denunciado, você conhece? Vai, então tá bom, né? O quê? Esse organizador, compartilhar a tela, enviar reações, ativar vídeo, ativar o microfone, terminar, qualquer acesso reunião, abrir, pronto, qualquer um pode entrar. E aí, gente, como é que vocês estão? Estão usando a plataforma? Estão gostando? Como é que estão as coisas? Permitir mais uma entrada, Chefilton. Pode comentar os comentários aí direitinho. Boa noite, danado. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite, né? Agradecer a cada um de vocês, primeiro, de ter acreditado na ideia da nossa plataforma, né? E a ideia da gente é justamente criar uma comunidade. Por que que é comunidade? Gente vendendo curso aí na web tá cheio. Então, não sou vendedor de curso, né? Quem sabe, quem conhece já sabe que, graças a Deus, o escritório está na trajetória consolidada, mas eu brinco muito, muita gente às vezes sabe minha história, mas minha paixão sempre foi ser professor. Só que família falou: olha, você vai passar fome, vá fazer direito. Na época era chique fazer direito, né? Agora é desprestígio, né? Ainda mais Ministério Público, a magistratura, dependendo deles, nós estamos lascados, né? Mas eu falo muito que eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer de dividir conhecimento, e para a gente aqui, a plataforma foi pensada com muito carinho, né? E qual que é a ideia do Toga, da plataforma? É a gente fazer uma construção permanente. Então, diferente de outras plataformas, de outras coisas, vocês não vão ver um conteúdo estático. Toda semana vai ter uma mexida, alguma coisa diferente, porque eu vou levar para a plataforma, e o dia a dia de cada um a gente vai trocando de ideia. No futuro, a ideia, inclusive, na hora que ela for crescendo, é que os colegas possam fazer intercâmbio de conhecimento, né? Vira e mexe, a gente está precisando de colega em outros lugares, a gente precisa dessa interrelação. Às vezes, eu estou precisando de um colega que é especializado nisso, vamos trabalhar em conjunto. Então, a ideia é de ter uma plataforma que a gente divida o conhecimento, né, independente do grau, do nível que a pessoa está, e que a gente possa conseguir construir essa comunidade, né? Hoje, o objetivo dessa nossa live, que virou encontro do Google Meet, né, mas não tem problema, depois eu subo ela para o YouTube e coloco para vocês, Amor, fala com sua mãe pra ver se ela não faz um pudim pra é, nós. é A a gente gente compra poder dela. estar falando um pouquinho. Gente, o microfone, por favor. Aí. O que que acontece? O objetivo dessa live, né, desse encontro de hoje, é falar um pouquinho sobre o Obsidian, né? Tem gente que está chegando agora, está começando a mexer com IA, aí tá lá doido, meu Deus, o que que eu vou fazer? O tal do Obsidian, o tal do Obsidian, o que que é Obsidian, como é que é o cloud? Eu tô mal fazendo uma petição, mal tô mexendo ali, iniciando, e agora eu tô tendo que mexer com o tal do Obsidian, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar colocando aí na plataforma, pode estar colocando aí para vocês do jeito que vocês acharem melhor, e eu vou explicando com calma, didaticamente, e depois a gente volta no assunto e eu tiro as dúvidas para vocês, né? Eu até cheguei a mandar no grupo para a gente o material, né?
Vou passar ele bem en passant, bem rápido para vocês, mas o que é o grande problema, né, da IA? E aí eu vou contextualizar um pouquinho para a gente poder estar trabalhando, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, e aí eu vou ser bem didático, se porventura eu estiver sendo repetitivo com alguém, está colocando, me perdoem, mas a ideia desse encontro nosso é a gente poder estar passando para todos, independente do grau, mas quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de um tipo de programação diferenciada, né, que ela veio justamente para poder resolver algumas limitações. Se eu viro para uma pessoa e falo assim, olha, eu tô dinheiro, o cérebro da pessoa vai virar e vai falar assim, ah, mas você está falando de quê? De honorários? De conta? De custas? De salário? Que é o que tá, que é o grande motivo, o que está falando, né? Eles conseguiram fazer uma linguagem de programação, que é LLM, que ela repete exatamente o comportamento de um cérebro humano, né? E ela, o que ela faz? Ela busca dentro de um banco de dados todo um contexto, analisa o que você quer e te devolve, né? O que é a Anthropic, que é a empresa que fez o cloud, e o que é a OpenAI? Nada mais, nada menos, são duas empresas que já estão aí há muitos anos, que elas começaram a alimentar os seus bancos de IA, bancos de informação, e hoje elas alugam para a gente. Disparado, a empresa que hoje ela tem o maior volume é a OpenAI, do ChatGPT, né? Ela hoje tem em torno de 3 trilhões de palavras mapeadas. E como que eles chegaram nisso? Eles pegaram umas máquinas que vão lá e começam a escanear os livros e vão alimentando e treinando esse modelo deles, né? Nós temos a Cloud Anthropic, que ela é outra, vou falar assim, é outro caso em à parte, que ela tem uma peculiaridade muito interessante. Os engenheiros que fundaram a Anthropic, eles eram as pessoas que fizeram o ChatGPT. E qual foi o ponto de divergência com relação ao ChatGPT? O uso comercial da IA. A Anthropic, ela tem uma base, né, vamos falar assim, uma lei básica dela, que ela entende que a inteligência artificial tem que estar, em primeiro lugar, a serviço do homem. Então, ela tem que ser honesta, ela tem que ser moralmente educada e ela precisa ajudar a humanidade. O que difere muito do chat GPT, porque o objetivo comercial deles é muito maior, né? E aí, quando todos começam a usar a inteligência artificial, eu acredito que todos, sem exceção, começaram a ver um problema, né? E eu fui um usuário desse lá no início, quando eu começava a fazer minhas petições, que ela começava a ficar lenta depois de um certo tempo, de um certo uso, né? E por que que a gente começou a perceber isso? Porque esse espaço que é alugado dentro da Anthropic, dentro da OpenAI, ele tem uma limitação. Imagina se eles forem armazenar todos os PDFs que a gente sobe, todas as conversas, tudo que a gente for fazer, né? Então chega num certo ponto que eles armazenam limitado, comprimem e eles vão esquecendo, né? Isso gera um problema muito grave para o advogado, porque às vezes eu preciso fazer toda uma construção de um raciocínio que demanda uma pesquisa, que demanda um avanço muito grande, uma construção lógica, validações, para antes, depois eu fazer a minha petição. O que todo mundo faz normalmente? O velho e bom arquivo Word. Eu vou lá, faço a minha pesquisa, venho cá no arquivo Word e coloco, olha, pesquisei, achei essa jurisprudência. Aí eu vou lá na petição, pego, volto, coloco no Word e vou fazendo assim por diante. O que acontece? Eu cheguei num ponto, né, e um amigo meu me apresentou o Cláudio e falou, Cláudio, conversa um pouquinho com o Cláudio, testa lá. E eu peguei e comecei a usar esse bendito do Cláudio. Ah, mas eu prefiro a Gemini, prefiro as outras. Por que que eu pessoalmente uso o Cloud? Porque o Cloud,
ele, de todos os modelos, ele foi feito para conversacional. Ou seja, o ChatGPT, ele hoje tem uma questão muito de geração de imagens, ele é um canivete suíço, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas a escrita do Claude é muito melhor, muito mais humanizada, muito mais densa e precisa do que o do ChatGPT. Gemini, Perplexity e as outras. Conseguem fazer? Conseguem, mas o modelo deles não foi treinado pensando na advocacia ou na produção de conteúdo. Então, nativamente, que a gente fala, ou seja, as empresas, inicialmente, elas pensaram, cada um em um modelo mais comercial. ChatGPT foi pensado em indústrias, a Gemini em comunicação, né, tanto que ela é muito forte na parte visual, mas quem pensou em advocacia, pesquisa acadêmica foi a Anthropic, né? Todo mundo vai iniciar, e lá na plataforma, vou dar uma corrida de olhos com vocês rapidinho, né? A nossa plataforma está em constante construção, mas aqui nós temos os autos onde eles vão construindo a carreira, né? E você vai aprendendo gradualmente a utilizar isso. Todo mundo vai começar, e depois eu vou ter uma live sobre isso, sobre a personalização. Não existe nenhuma IA tão personalizável quanto a cloud. O que é que isso significa? Nela eu posso conectar via MCP, né, via API, algumas ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Então, por exemplo, o Notion. O Notion, ele é tipo um bloco de notas, né, que toda vez que eu vou fazer a mentoria com alguém, ou então alguma reunião online, eu venho aqui nele e coloco para gravar. E ele faz a transcrição. Então, o que que acontece? Essa descrição que a gente coloca, né, ela, ela comunica com o cloud, então eu não preciso necessariamente, né, ficar precisando transcrever coisas. Então, essas são as funções do Notebook, né? Eu vi que algumas pessoas falaram de questão do tamanho da tela. Meu monitor é uma resolução maior. Depois eu vou até tentar configurar ele menor um pouquinho, mas pode ficar tranquilo que eu vou mostrando en passant, ainda não tem nenhum conteúdo mais essencial, e depois eu faço vou deixar lá no site também um modelo mais direto. Mas eu consigo, por exemplo, eu estou conectado meu Gmail aqui dentro. Eu consigo, e olha que hoje que a ChatGPT, né, começou a fazer isso, mas, por exemplo, minha agenda está aqui, então ele consegue ver minha agenda, ele consegue acessar meus arquivos no Google Drive, ele consegue, por exemplo, acessar meu Gmail. Então, se eu perguntar para ele, olha, chegou alguma coisa importante, ele vai falar. Num outro momento nosso, nós vamos falar sobre isso aqui, habilidades, skills, né? Hoje eu estava falando com uma colega que a skill não é o ponto de partida. Então, eu tenho uma boa vontade quando eu converso com os colegas que às vezes viram para mim e falam assim, me arranja uma skill mega poderosa que vai fazer todo o bancário. Eu mando alguma coisa lá, mas ela é 1% do que a gente pode fazer. A skill, ela basicamente é um conjunto de regras pré-definidas. Então, por exemplo, essa aqui, eu e o Matheus, meu sócio, que inclusive está assistindo aqui, prestigiando a gente, mas ela tem, por exemplo, regras do que você nunca vai fazer. Regras que você sempre tem que fazer. Risco, tolerância a risco, né? Quais os modos que você tem? Triagem, diagnóstico e tudo. Depois eu vou destrinchar sobre isso, né? Então, isso é para você não ter que ficar virando para o cloud e ficar ensinando toda vez, olha, quando for uma contestação, não inventa jurisprudência, não inventa argumento, não fica puxando coisa. A skill serve para isso, né? Mas criaram uma coisa muito bacana, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o Obsidian. O Obsidian, nada mais nada menos que esse brinquedo aqui, né? O Obsidian, ele
é como se fosse um ficheiro que a gente tinha na época de escola, que a gente fazia, tipo um vade-mecum. Eu tenho um índice, né? Que esse índice, eu coloco lá, por exemplo, tudo sobre alienação fiduciária. Ele me dá todos os artigos, todas as leis que eu tenho. O Obsidian faz esse mesmo papel. Então, o que acontece? Ele hoje, né, ele tem salvo ali, por exemplo, tudo que for relacionado a decisões timeline, decisões que eu tomei alguma coisa, ele tem aqui. Consultoria mapas. Então, todas as consultorias que eu dou, ele tem mapeado, meus clientes e tudo. Todos os mapas de assessoria eu tenho. Todos os mapas de contencioso. Mas o que é esse contencioso? Se eu pedir para ele pesquisar nos meus processos contenciosos, ele vai vir nessa nota aqui, por exemplo, e aí tem o mapa dele, então tem de administração pública, tributário, eleitoral, criminal, estatutário, civil, família, constitucional, trabalhista, e ele me gera subnotas que eu consigo fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui no Cível o caso do loteamento Copazinha. Nós trabalhamos nele. É um pessoal que pegou, por exemplo, eles compraram os lotes não regularizados e me procuraram. Se eu for na nota do Copazinha, que está ligado entre essa, ele funciona quase como Wikipédia, ele abre lá a ficha do Copazinha, então eu tenho tudo dele, ó. ID, Copazinha, tipo, frente, tipo, caso, domínio, cível, tema, consumidor imobiliário, clientes, compradores de lotes, parte contrário, verificar o nome completo do Edson, status ativo, data de revisão 27/6. E ele está relacionado ao contencioso. E aí ele me tem todo um histórico a respeito disso, dos pedidos típicos, onde está localizado dentro do meu OneDrive, que é nessa pasta aqui, por exemplo. Então está aqui, Cláudio. Eu tenho aqui mapeado, se ele precisar procurar e achar, tem aqui 120 gigas e 55 mil arquivos, né? Para que serve isso, Cláudio? Por que o Obsidian é tão importante? Eu vou dar um exemplo. Eu migrei para um cérebro novo, aí eu vim cá no meu COD e comecei uma conversa nova. Normalmente, eu teria que pedir para ele explicar tudo novamente. Olha, quando eu pedir para você apurar a nota, você vai em tal site, olha isso, calcula isso. Ele não. Ele simplesmente veio cá, foi lá naquela nota que estava colocada, já buscou, por exemplo, a descrição das notas para mim. E detalhe, eu estou treinando ele, inclusive, para ele via API, né, e depois eu vou explicar aqui a API, já ir lá dentro do portal e para fazer. Isso tudo está salvo aqui dentro. Então, eu posso cair duro, posso morrer, posso passar mal, que na hora que eu abrir uma conversa nova eu vou fazer. Qual que é a principal aplicação para o advogado? Doutor Cláudio, eu não programo, não faço nada. Toda vez que a pessoa começar, por exemplo, e hoje eu tive um exemplo, né? O Matheus sabe que me pediu assim, Cláudio, tem que fazer uma contestação lá de um processo lá trabalhista, né? O que eu fiz? Eu já peguei a versão lá com sócios e peguei o processo ponta a ponta. Eu joguei aqui, ele já pegou toda a metodologia dentro do Obsidian, já viu os casos parecidos, já montou junto com a minha skill um mapa estratégico favorável, mapa desfavorável, teses subsidiárias. Ele olha desde as questões de preliminares, de requisitos e tudo. Ele já confirmou a questão dos requisitos, ele foi validando um a um, eu não precisei dar comando nenhum, né? Ele já pegou a parte de trunfos e ele já me gerou aqui a petição pronta, né? Tá aqui prontinho. No estilo que eu escrevo, com os mesmos cacoetes, com as mesmas citações, né? Por que ele fez isso? Que de um lado ele tinha skill, que era aquelas metodologias minhas de analisar processo, e de outros eu tinha o Obsidian com a pasta do cliente. E olha que bacana, eu virei para ele e falei o seguinte, olha, exporte para mim uma pasta já pronta para distribuir. E aí ele já tinha salvo aqui no Obsidian onde que estava cada arquivo, ele já foi lá dentro,
já pegou a contestação, já pegou a procuração que já estava salvo, já pegou o contrato social daquele cliente, já pegou a CNH do cliente, já pegou a carta de preposição e já pegou a CNH da preposta. E me gerou um zip, tá aqui, tá na pasta, já numeradinho, para a única coisa que eu e o Matheus tivemos que fazer foi conferir e jejuntar, né? Vou dar um outro exemplo que ele já fez para mim aqui, né? Esse aqui foi um que eu fiz. Olha a quantidade de anexos que eu preciso numa réplica. Eu já tenho salvo essa jurisprudência. Eu já fiz uma réplica parecida. Ele já sabe onde que já está salvo. Então, a ideia do Obsidian, né, é você ter esse fichário, esse arquivo que você, sempre que o Cloud vai fazer uma tarefa, ele vai lá e pesquisa, né? Eu utilizo hoje o Obsidian em duas frentes, basicamente. A parte de chat eu quase não uso mais, porque quem ainda está começando agora, o chat é o mais básico, você conversa modelo com modelo. Mas o chat não acessa seus arquivos locais. Ele é só para você conversar. Você consegue ativar alguma habilidade, alguma coisa, mas ele não consegue ver alguma petição de modelo que você fez. Você precisa colocar lá para ele, né? O coworking, ele já faz esse papel de acessar a pasta local. E aí, se eu ensinar a rota para ele, e a melhor maneira dele salvar a rota é aqui dentro do Obsidian. Depois eu vou falar como que instala, tá? E aí, o que acontece? Quando você vai evoluindo e vai ficando mais no nível hard, que a gente fala, né? Já vai pegando experiência, eu basicamente estou tocando minha operação quase que toda no Cloud Code. Qual que é a diferença do Cloud Code? Cloud Code, eu chamo ele de entrão. Por que ele é entrão? Se ele não souber, ele vai lá, programa alguma coisa e resolve. Com o Cloud Code, eu fiz essa plataforma para mim em 2 semanas. Ele fez para mim, eu tenho um banco de skills, que eu tinha os arquivinhos lá, ele organizou o acervo para mim, colocou o acervo, fez a descrição, programou tudo direitinho, e o danado tava fazendo até meus vídeos com IA. Eu só não gostei, minha mulher é muito criteriosa, ela falou comigo, não, tá feio pra caramba, não vou usar esse trem não. Aí, por causa de vocês e do incentivo do apoio, amanhã o rapaz vai vir me gravar a minha cara de senhor bolacha, e vai ter um vídeo bonito, eu de terno lá no escritório e tal. Aqui é esse Paranauê, eu sou prático, né? Mas esposa manda, mas vou falar, vou ser feliz ou você tem razão, né? Na plataforma, eu recomendo, nós temos aqui os autos, que seria quase que as tarefinhas ou a rota de aprendizado, e tem ali na fundação vários vídeos que a gente fala sobre Obsidian, sobre mentoria, sobre IA. Recomendo assistir lá também, né? Mas voltando ao Obsidian e ao Coworking, né, eu mandei para vocês lá na comunidade esse PDF e um arquivo MD. O que é o arquivo MD? Vou abrir um para vocês aqui para vocês verem. MD, tá. Substituir. O arquivo MD, eu já lanço ele quase como que um instalável do Windows. O MD é código de programação. Eu poderia ter gerado um PDF, só que eu quero economizar tokens para vocês. Então, muita gente não sabe, mas um PDF como esse aqui, 70% dele é código de programação. Vou deixar que eu vou te mandar lá de novo, viu, Bárbara? 90% do PDF é código de programação para o sistema dele ver, e 10% dele, vamos falar assim nessa proporção dependendo, é texto. Então, o arquivo MD, eu estou mandando para vocês um arquivo leve, que se vocês jogarem esse MD lá no Cloud Code, aqui, ou no Cowork, eu prefiro no Cloud Code, que ele é melhor para programar. Ele vai fazer toda a instalação do Obsidian.
né? Então, o Obsidian vocês conseguem baixar, por exemplo, aqui no site. Obsidian.md. É um programinha normal, você baixa ele para o Windows, né? Pequeno, então não tem muito segredo. Quando ele está lá, aí eu vou dar a dica para vocês. Vocês podem vir aqui no Cloud Code. Aí vocês jogam, por exemplo, aquele arquivo que eu mandei, que é um arquivo MD. Vou pegar ele aqui. Peguei o MD. Colou o arquivo MD e escreve assim, ó. Eu já instalei o Obsidian e gostaria que você usasse ele como segundo cérebro. Leia o arquivo e entenda. Ele vai ler a estrutura e vai fazer. Ah, Cláudio, eu tenho meu Obsidian. Qual que é a diferença do seu para o meu? Esse aqui, ó. Eu fui mexendo nele, né? E aqui eu falo muito sobre isso. Que eu fiz, por isso que eu estou chamando de Cérebro 2.0, porque já é uma versão mais avançada do que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei aqui e eu peguei uma metodologia que chama Koala. Ele trabalha com um ciclo muito interessante que ele extrai o melhor do Cloud Code. O que ele faz? Ele captura o que aconteceu, né, uma decisão, alguma coisa. Ele vai lá e busca o que ele precisa no RAG. Ele consolida uma nota e depois ele salva uma nota dentro do Cloud Code, né? Aquele arquivo que eu montei, primeira regra que ele tem, ele obrigatoriamente leva você para uma rota que é o seguinte, a entrada. Por que eu fiz assim? Para vocês economizarem token. Quem está começando a alimentar, se você não põe umas regras de entrada, não padroniza, o cloud vai demorar mais tempo para pesquisar, ele vai achar informação, mas não dá. Então, as regras de entrada é o seguinte, olha, só tem uma porta, você precisa chegar cá e ler, né? Quem sou eu? Qual que é a topologia dos casos? Ele obrigatoriamente tem que ler as regras, o protocolo e o esquema. Eu vou falar de cada um deles. Aqui tem um mapa interno, ou seja, ele precisa enfiar essa nota, essa memória aqui dentro, ou seja, ou é uma frente, ou seja, eu sou bancário, então vai ter uma nota de bancário. Eu trabalho com planejamento patrimonial, ele vai lançar planejamento patrimonial. Eu trabalho com criminal, ele vai criar as frentes. Entidades geralmente são escritórios parceiros, clientes, empresas, são aqueles pessoas físicas ou jurídicas que estão no processo. Por que eu criei as entidades? Às vezes eu tenho um cliente que ele está participando de várias frentes. Então, nós temos clientes aqui no escritório que eu estou olhando tributário, que eu estou olhando civil e tudo. Metodologia, esse é o que eu mais gosto, chama Como Penso. Qualquer coisa que eu faço aqui, né, eu transformo em metodologia. Por exemplo, qualquer petição que envolve improbidade, eu obrigatoriamente vejo se tem individualização do dolo. Se não tiver individualização do dolo, não é improbidade. Então, eu consigo ir montando metodologias. Eu vou fazer agora uma defesa de tributário. Primeira coisa que eu vejo, seguiu a regra da Constituição? Tá com os detalhes? Então, todo aquele conhecimento que vocês têm, ele vai salvar como metodologia. Naquele arquivo, só respondendo a pergunta, naquele arquivo que eu mandei, ele já cria isso tudo do jeito que eu estruturei, tá? Manuais, é o como eu faço. Ou seja, lembra que eu mostrei para vocês que eu tenho uma questão de emitir nota, pegar? Eu também tenho para capturar, para pesquisar no Digen todo dia. Então, você pode ensinar para ele qual que é a sua OAB, ver para ele como que ele vai capturar as publicações e, a partir daí, ele vai transformar no manual. Então, toda vez que ele for fazer, ele vai seguir isso. Referências. Quando você tem uma jurisprudência que você reusa ela e sempre está trabalhando, ele vai transformar em referências. E aí, o que acontece? O bom da referência
é que você pode ir criando um banco de dados fantástico. Nós temos o Dr. Flávio, por exemplo, aí que tem todos os conteúdos acadêmicos do mundo e tudo, o Obsidian consegue organizar. O Estado, ele coloca mais ou menos como que está. Então, por exemplo, eu quero um controle financeiro do meu escritório. Você pode botar uma nota que ele vai salvar ali, financeiro, processos, né? É a segunda memória. E o histórico é o que você vai avançando na produção. Isso é a estrutura do meu Obsidian. E aí ele tem aqui, por exemplo, dentro da estrutura dele, os três arquivos, que é o seguinte: as regras. Eu trabalhei a matriz do Kelsen, né? Então eu tenho a Constituição, que são princípios supremos, né? Fonte, sempre citar uma fonte. Reversibilidade, o Cláudio sempre pode voltar atrás. Confiança, detalhe aqui, ó. Zona da Ana, o que é isso? Dentro do meu OneDrive, minha esposa falou que se eu mexer na pasta de arquivo dela, ela me mata. Então, é proibido, é regra canônica. Nem se Jesus Cristo pedir, eu vou deixar o Cláudio mexer nessa pasta. Então tá aqui. Confiança, consultar fontes, integridade, não envenenar o próprio poço, excelência, institucionalidade, rastreabilidade, honestidade, parcimônia, anamnese. Quem quiser a dica de ouro de usar Cloud IA, aprenda isso. Com isso eu aprendi tudo, inclusive programação. O que é anamnese? Anamnese é você virar ir para o cloud e falar assim, eu quero isso. O que você precisa saber de mim, advogado, para você me entregar? Então, às vezes, você não sabe. Eu gostaria de que você criasse uma ferramenta para eu pesquisar no Diário de Justiça. O que você precisa saber de mim? Você informa e ele faz. E aí eu tenho as leis, que são derivadas dela, que ela faz a estrutura, né? Então, essas são as regras. Além das regras, eu tenho a parte de protocolo. Ou seja, tudo que eu for gerar de nota, ele tem que seguir todo um plano para fazer. Ou seja, como que a informação entra, como que a informação é trabalhada e como ela sai. Por fim, eu tenho o esquema, ou seja, ele precisa salvar as notas de modo padronizado. Ou seja, é obrigatório ele fazer isso. Quando eu fiz isso, eu melhorei muito o meu consumo de tokens, né? E aí, o que eu fiz que é a cereja do bolo? Lá no PDF, fala muito sobre RAG, né? Tá aqui, RAG, 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 RAG. O que é RAG? Às vezes você tem aí uma pasta do OneDrive ou no Google Drive que você sabe seus arquivos. Se você mandar o Cloud ler tudo, ele vai queimar seus tokens em segundos. O RAG é um subsistema que o próprio Cloud Code programa, que ele vai nas suas pastas, ele faz a leitura daqueles arquivos sem gastar token e ele gera um índice. Então, como que funciona? Você deu o comando. Olha, eu quero fazer uma petição desse jeito. Ele vai lá no Obsidian, vê o processo, e aí, às vezes, já tem um caso parecido, já vai estar salvo no Obsidian, o RAG vai lá, pega o texto, pega a informação e te devolve. Você pode usar o RAG, por exemplo, o Dr. Flávio tem muitas notas, tem estudos acadêmicos. Você pode enriquecer as suas notas com o conteúdo do RAG. Então, na hora que você for construir o teu segundo cérebro, você vai virar para ele e falar, olha, eu quero que você gere essa estrutura a partir do arquivo MD e use o RAG para enriquecer. Então, o RAG é como se fosse um bibliotecário seu, que ele economiza os tokens. Ao invés do Cloud ficar procurando sozinho, o RAG vai, busca informação, devolve e joga para o Obsidian e joga para você. Com essa tríade, eu te falo com tranquilidade, o seu desempenho na hora de programar, usar informação, trabalhar as coisas, muda 1000%. E quanto mais você utilizar ele, mais o sistema vai aprender.
E aí vai outra dica de ouro, né? Eu falei da anamnese, né? Ou seja, eu quero isso, Cláudio, o que que você precisa saber de mim para fazer? Aí entra o segundo ponto, que é a regra de ouro. Terminou qualquer tarefa, fez uma petição, você vem aqui, né? Tem aqui a contestação, e eu falo com ele. Atualize o Obsidian com as informações relevantes desse caso. O que que ele vai fazer? Ele vai lá no Vault, vai ler as regras, vai ler tudo direitinho, ele vai lá e vai atualizar. Então, toda vez que eu virar e falar, olha, eu quero um caso lá da Delta, na contestação lá do processo X e tal, ele já vai saber qual que é esse processo, onde que ele está arquivado, qual que foi o fundamento que eu usei, o que que eu precisei. Então, isso é uma coisa que o Cloud Code, ele te dá com muita propriedade, né? Estou autorizando ele a usar o Vault, ele vai ler lá as regras e já vai saber onde fazer. Então, isso é o que ajuda muito a melhorar o teu desempenho no dia a dia no uso da própria ferramenta, né? A lá, cofre conectado, explorando a estrutura do Vault e procurando notas existentes da empresa Delta, antes de escrever e seguir o padrão. Ou seja, você vai dar uma memória quase que infinita para o Obsidian. Essa estrutura que eu mandei para vocês, né, que é aquele arquivo MD, que ainda não teve, pode pedir que eu mando, tem um PDF que ele explica o que é, ele fala das leis, das regras, né, para construção, e ele consegue gerar uma estrutura parecida com a minha. Então, esse seria o Obsidian, o Cérebro 2.0. Vou abrir para perguntas, para dúvidas. O que que nós vamos fazer? Tem uma ferramenta aqui embaixo no Google Meet. O que nós vamos combinar entre a gente aqui, né? É uma mãozinha aqui, ó. Cláudio levantou a mãozinha, né? E ela serve com fila, tá vendo? Que é aqui embaixo. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, vamos abrir, ou pode botar no chat, ou pode responder que eu vou respondendo, tá? Aqui no chat já teve alguns comentários, né? Eu vou ler aqui rapidamente, né? Quer ver? Questão da letra é por causa do tamanho mesmo. Depois eu vou colocar lá na plataforma que eu acho que dá para ver melhor, né? O som deu para vocês ouvirem direitinho aí ou ficou picotando muito? Às vezes pode ter sido, ô Carlos, a questão da internet. Como vai estar na plataforma o vídeo, eu vou botar no YouTube também, dá para a gente ver, né? O Dr. Flávio falou que fez isso, fez hoje, né? O Obsidian vai potencializar, né? Matheus fez o comentário e tal. Próxima etapa, terminei hoje. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Já está utilizando? Doutora Ohana foi a primeira que levantou a mão aí. Pode fazer, doutora. Doutora, tá sem. Acho que tem que liberar teu áudio aí e tua câmera. Por favor. Eu acho que não deu. Que coisa ela volta aí. Vamos ver aqui. Doutor Leonardo, pode falar, doutor Leonardo? Boa noite a todos, boa noite, professor Cláudio. Eu tenho uma dúvida em relação ao Obsidian aí, como que fica essa questão? Porque, pelo que eu entendi, ele fica vinculado à minha máquina, ao meu dispositivo de hardware. Sim, perfeito. Compartilhamento disso tudo, se eu trabalho com equipe, se eu tenho estagiários, funcionários. Nós temos uma técnica que a gente pode utilizar, que é o seguinte, tá? É os quebra-galhos que eu fiz. O coworking e o COD tem um defeito muito grave, que ele é pensado para máquina local, tanto que ele salva uma pasta e tudo. O que que eu fiz? Eu tenho um OneDrive meu, que ele é configurado, para estar tudo sendo salvo dentro dele. Tanto os meus agentes, quanto as conversas, quanto o acervo. Isso aqui é a pasta que está salvo do segundo cérebro. Tá aqui, ó. Obsidian. Os arquivos ficam aqui, né? Então eu trabalho basicamente, vou mostrar aqui para você. Compartilhar, cadê? Tela, aí. Compartilhar.
que eu fiz aqui, tá? Eu tenho salvo na minha máquina o OneDrive, ela tá em nuvem, então se eu for no onedrive.com.br, tá lá salvo. Ela aqui tá sincronizada com o meu computador, tá? Ela tá sincronizada na pasta aqui. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e onde eu for na minha máquina, quando eu ligar, ele vai atualizar e vai baixar. Vai fazer a sincronização. Esse é um caminho, tá? Outro caminho que você pode fazer também. Google Drive. Olha, eu salvo o Obsidian lá numa pasta Google Drive, subo para ele. Por quê? Tanto o OneDrive como o Google Drive roubou meu computador, queimou fogo. Eu só vou lá, baixo os mesmos arquivos e restauro tudo, né? Tem uma solução mais sofisticada que é o Git, né? Fazer o Git. Aí eu tenho plataforma GitHub e tudo. Tanto que quando você vai usar o Cloud Code, ele pergunta assim: você quer instalar o Git? Aí você autoriza, instala no seu computador. O que é o Git? Ele pega toda modificação que você faz e ele faz o upload em nuvem e aí você pode baixar para ele depois, né? Aí você pede, ó, quero que faça o Git do meu Vault, né, lá do Obsidian. Ele salva em nuvem. Então você tem esses quebras-galhos para poder levar para um lado ou para o outro, tá bom? Certo, obrigado. Obrigado. Douglas, pode falar, meu amigo. Boa noite, doutor Cláudio. Tudo bom? Consegue me ouvir bem? Consigo sim. Tudo bom? Prazer conhecê-lo finalmente. Queria te dar um parabéns pelo projeto que o senhor já, já iniciou. Estou curtindo muito, aprendi bastante já. Utilizei várias skills já que o senhor disponibilizou para a gente. Eu queria te perguntar o seguinte, eu estou com uma dificuldade também com relação ao Obsidian, eu já faço muito parecido com o do senhor, só que eu tenho problema justamente com o Drive, porque de vez em quando meu OneDrive ele já manda para a nuvem e não fica o arquivo armazenado no computador. Ele sempre fica na nuvem, porque eu uso um MacBook, então a memória do meu SSD é muito baixa, então eu tenho que ir direto para a nuvem, senão acaba com a memória dele. E de vez em quando, quando eu uso o code, né, ele fala assim para mim, eu não consigo acessar, não consigo ler porque ele está na nuvem. Eu não sei se isso é problema do Mac ou do Windows, mas o senhor já chegou a enfrentar essa dificuldade também? Já, o que eu faço aqui normalmente? Essas pastas aqui do Vault, né, do Obsidian, eu sempre, tá vendo que tá marcado verdinho? Vou dar um zoom aqui para não dá, não, cadê isso? Cadê a save? Você viu que ela tá verdinha aqui? Não está compartilhando ainda, doutor. Ah, desculpa, peraí, cadê compartilhar? O segundo, compartilhar a minha tela. Aqui é minha pasta do OneDrive. Você viu que tem um símbolozinho de nuvem aqui e um símbolozinho de verdinho? Aqui, ó. Status. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior. Aqui, ó. Zoom. Ah, aqui, ó. Tá, dá pra ver? Tem uns Sim, que é sim. verde, tem uns que é um símbolo da nuvem. Aí. Tem verde, símbolo de nuvem. O que eu faço? No caso do Obsidian, tá aqui. CRF cérebro, não é? Botão direito, aí você coloca manter sempre nesse dispositivo. Vendo? Ou seja, tudo que você vai fazer, ele vai deixar salvo aí, né? Então você pode fazer isso para ele não ter que, ele vai ficar menos lento e não ter que baixar. Normalmente, olha o tamanho do meu cérebro aqui, é um cérebro pequenininho. As notas minhas do Obsidian tá dando 5 megas. Então não tem necessidade de você ficar todo baixo. Então eu consigo fazer dessa maneira. E aí os outros ele vai mandando, vai baixando conforme a necessidade. Você não precisa fazer, entendeu? Entendi, brigadão. Tirar uma dúvida aqui da Ohana, né? Ohana, o que acontece? Até para te explicar. Quando a gente começa a trabalhar na empresa, o chefe chega para a gente geralmente com um manual, né? Olha, esse aqui é o manual da empresa. No RH, tu trabalha no RH. Esse é o manual do RH.
Chegou dia 10, você confere o ponto, vai no E-Social, lança a folha, vê o relatório, gera a guia, manda para o financeiro, que tem que pagar as obrigações dos impostos. Né? O que é a skill? A skill é o teu manual para o cloud. Ou seja, você ensina ao cloud como que você gostaria que ele agisse para isso. Vou dar um exemplo prático. O Matheus vira e mexe para mim e fala assim, Cláudio, me ajuda a fazer uma impugnação de um laudo aqui, né? O que eu fiz? Lá na idade da pedra, antes de usar o cloud, o skill, eu ia manualmente, baixava as ANBRs daquele caso específico, lia as normas, eu já tinha algum conhecimento, via que o laudo tinha, aí eu batia lá, por exemplo, olha, o perito delimitou a área, não delimitou a área, fazia isso manualmente, anotava, depois ia escrevendo. O que eu fiz? Como que eu faço uma skill? Vou fazer uma aqui rapidinho, só para ver o exemplo. Tá aqui, chat, olha. Quero fazer uma skill de perito contábil. Aí vem aquele comando mágico. O que preciso fazer ou te informar? Procure também as normas NBR para perícia contábil. Aí ele já manda. E aí o que acontece? Ele vai começar a pesquisar, ele vai atrás, ele vai achar um padrão. Aqui demora 1 minutinho e meio, mas eu vou respondendo. E aí, na hora que ele trouxer de volta, né, as normas, como ele vai fazer e tudo direitinho, ele vai mostrar para vocês. Mostrar aqui como é que tá. Deixa eu ver se já terminou. Não tá? Isso. Pedir para ele para poder fazer, ó, quero fazer uma skill de perito contábil. O que preciso fazer eu te informar? Ele está pesquisando, ele mapeou as skills que eu já tenho aqui e tal, já está procurando as normas técnicas, olha lá, já está pesquisando, olha lá. Norma técnica, perícia, tudo bonitinho. E aí, o que acontece? Todas essas skills que eu mando para vocês, o ideal é de vocês fazerem a parametrização delas, ou seja, mexe, remexe, modifica, pede para poder avaliar, pergunta sempre, olha, essa skill aqui que eu fiz, o que está faltando, o que pode ser melhorado, né? Então ele está mapeando aqui e está tensionando. Ou seja, ele já identificou conflito legal, mapeou 3 caminhos viáveis, né? Fundação normativa confirmada e atual. Normas vigentes revisadas, com revogação 2020. Ele já pegou todas as normas que um perito é obrigado a fazer. E ele vai tensionando, ele vai fazendo. Aí vocês não se preocupam, porque o meu Obsidian, ele foi treinado para, o meu Cloud foi treinado para ser chato, então ele tensiona tudo. Ah, você tem OAB, não tem CRC, o problema é dele, não importa. Né? Aí ele fez bonitinho, aí ele coloca confirmar, operador entregável, recorte, modo de operação e tal. Aí eu, para economizar, eu falo assim, faça como entender melhor e gere a skill rápido. Deixa ele fazer. Então, o que ele fez? Ele foi lá, e aí quando você for fazer a sua, é bom responder o que ele quer, que aí ele vai fazer do jeito que você está pedindo. Quando você está fazendo aqui, eu volto. Mas a ideia da skill é ele já pesquisar e fazer um modo de fazer perícia. Então, toda vez que você ativar, você não precisa procurar a norma, você não precisa procurar o procedimento, ele já faz isso para você, né? Então, já é uma economia muito grande. Enquanto o Bendito está gerando lá skill, eu vou passar para a próxima pergunta só para a gente continuar a dinâmica aqui. Tiago, você pediu a palavra, pode falar, por favor. Tiago José. Opa, doutor. Tá, me ouve bem? Tudo bem? Estou ouvindo, sim. Ah, joia. Doutor, primeiro de tudo, feito doutor Douglas, lhe agradecer por estar fazendo esse curso e ensinando a gente. Eu sou bem iniciante mesmo, venho tentando usar, mas não sei muita coisa. Hoje eu uso mais o chat e uso também o Cowork. O Code nunca usei.
mas estava vendo a questão do segundo cérebro, mas eu não uso nem o OneDrive, nem o Google Drive. Eu uso o Dropbox. Qual seria a possibilidade de conseguir fazer essa conexão também com o segundo cérebro? Funciona do mesmo jeito. Se você tiver a pasta do Dropbox instalada localmente, ele consegue fazer da mesma forma. E aí o que tem que garantir é a sincronização dessa pasta, sempre conferir, salvar, fazer backup e tudo, né? O próprio Cloud Code, você consegue dialogar com ele. Fala, olha, pode ser sincero, olha, eu não entendo de informática, eu preciso da sua ideia. Eu quero que você me faça o Obsidian, mas eu uso Dropbox, eu tenho medo de perder. O que você me sugere? Ele mesmo vai te dar as opções. Nas próprias configurações que eu faço do Cloud, eu sempre peço que ele faça de modo didático e pedagógico comigo. Eu tenho TDAH. Se você falar 5 coisas ao mesmo tempo, meu cérebro pensa nas 5, eu vou tentar desdobrar as 5 e eu não vou entender nada. Então, se você me explicar sequencialmente, eu entendo. Então, o seu jeito de pensar, o próprio Cloud vai fazer. Então, dá para fazer também com o Dropbox, com outro. É garantir que a sua pasta seja salva lá dentro e você dá autorização para o Cloud acessar ela, né? Eu estava mostrando outro dia para o Dr. Flávio, eu conectei agora também, foi o ChatGPT, o Codex ao Obsidian, né? O próprio Cloud me deu toda a rota e depois lá no ChatGPT ele fez o mesmo, tá? Perfeito, doutor, perfeito. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma dúvida, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida? Tranquilo, gente. A minha ideia é toda semana a gente fazer um encontro nosso e a gente vai pegando com o tema quente, vai falando muito. Eu vou ver se eu também faço uns encontros tipo assim, para quem está começando agora, quem já está mais avançado, programação, né? Dá para fazer muita coisa bacana, né? Mas o que é o importante? Volto a falar. A plataforma, ela não é... Eu não estou vendendo curso. Eu estou querendo criar uma comunidade para a gente. Eu acho que a coisa mais gostosa é quando a gente está ali nos grupos, conversando, trocando de ideia e trocando a experiência. Às vezes eu falo muito que eu aprendo muito com vocês. Por exemplo, o Lucas sempre tem uma formação sobre programação, ele gosta muito de fazer software. O Flávio já tem uma perspectiva acadêmica muito bacana, e cada um ali vai trazendo uma formação, e a gente vai montando a comunidade, né? E aí fazer um convite interessante para vocês, que é o seguinte, já está lançado, já está no ar, e aí até um negócio bacana, né? Que é essa brincadeira aqui, ó. Falar de 2 coisas bem rapidinho para vocês, para a gente encerrar. Primeira delas, programa Indique e Ganhe, né? Como eu quero crescer a comunidade, quando você clica aqui embaixo do seu nome em indicar, né? Ou então aqui no painel inicial também tem para a pessoa, né? Aqui, ó, indique, ganha, traga colegas e suba. Qual que é a minha ideia? Quando a pessoa vir e entrar, e aí vocês monitorem, se a pessoa falar, entrei, a pessoa ganha. Então, por exemplo, se você trouxer um indicado, a próxima mensalidade sua é de graça. Então, se você ficar trazendo gente, você vai ganhar em cima disso, né? Você trouxe 3 indicados, já vai economizar 1 mês de Cloud Pro. Ah, mas eu já assino. Quando você aceita o presente, você economiza, você joga para frente aquela cobrança da sua assinatura. Trouxe 5 indicados, já ganha 1 mês do Cloud Max, do 5X, né? E aí, eu acho que vale a pena a ideia da gente crescer, por quê? Vocês veem que já tem uma estrutura, já fiz um investimento e tal. E o que a gente está entrando na mensalidade, eu estou reinvestindo justamente para fazer qualidade, para pôr equipe, igual tem a Tatiane que vai ajudar a gente agora, de suporte. O Amicus, ele vai estar bem bacana, eu não vou soltar tudo de uma vez, senão o pessoal desanima, mas eu vou colocar lá depois para vocês construírem o próprio agente de WhatsApp de vocês, prontinho, igual o MD do Obsidian, coloca lá, ele já constrói prontinho, tá? Vou colocar lá outras ferramentas, então,
Quanto mais gente a gente trouxer para a comunidade, mais investimento eu consigo fazer aqui. E convidar para vocês, Cláudio, eu gostei, acho sua metodologia bacana e tal, o que a gente pode fazer? Eu tenho um programa de mentoria. Não abri a turma coletiva ainda, só abri individual. A coletiva vai ser 10 pessoas só, mas eu vou abrir coletiva quando já tiver um número maior, e eu vou tratar de 15 em 15 dias de problemas específicos dessa turma. Então, por exemplo, é uma turma de iniciantes que quer fazer, por exemplo, implementar o cloud, está começando e tal, beleza. Não, é uma turma mais avançada que todo mundo quer começar a programar. Vou abrir, né? E para quem tem uma demanda específica, nós temos também a mentoria individual. A Cláudia Figueiredo Advocacia, eu estou indo para o meu 7º ano, nós estamos chegando aí, faturamento anual de 10 milhões, a gente já está bem consolidado, vários processos, já tem toda uma caminhada, trajetória na advocacia, e eu consigo transferir uma experiência de ponta a ponta no uso da inteligência artificial, na gestão do escritório. Então, eu vou dar uns exemplos de mentorados que a gente tem. Eu tenho, por exemplo, o maior cartório de notas de um estado brasileiro. Ele me chamou, porque ele começou a usar o cloud, total resistência a IA, inclusive amanhã tem sessão com ele. Ele já está com a skill do cartório pronta, todos os manuais que ele tem, por causa de NBR, ele já transformou em habilidade, ele já está começando com Cloud Code, e nós já começamos a desenvolver o próprio software do cartório dele, que ele vai começar a vender para os colegas. Então, o valor que ele está investindo na mentoria, ele já está fazendo, vai fazer dinheiro com isso. Outros colegas, tem um que tem 30 anos de advocacia, escritório com 4.000 processos, bem consolidado, chegou num ponto de estagnar. Eu estou ajudando a reformular toda a parte de identidade visual e eles estavam gastando com tráfego pago, comunicação, 15 mil por mês. Eles praticamente vão enxugar isso e vão gastar 3, 4 mil e mesmo assim quando precisar gravar vídeo. Ou seja, vai gerar o conteúdo automático, vai publicar nas redes, capturar o lead e gerar uma lista para a secretária deles ligar e marcar. Ou seja, se tiver demanda específica, eu também consigo fazer. Então, quero agradecer a cada um de vocês, dizer que esse projeto tem razão de existir por vocês. Vou estar com esse material gravado, mais o termo do Obsidian, postado lá dentro da sala dos advogados, né, lá na comunidade. Vai ter o link, vai ter os arquivos MDs, vai ter o link no YouTube, eu vou botar no YouTube isso daqui. E quero que vocês participem, pode usar e usem a plataforma. Tá com dúvida? Eu estou o dia inteiro no grupo, pode chamar Cláudio, me ajuda, estou com dúvida, quero fazer, né? E conto com vocês, tá bom? Agradecer a todo mundo vocês, né? Bom resto de noite, uma ótima semana e provavelmente semana que vem, depois eu vou abrir a pergunta para vocês aí, qual vai ser o tema, mas provavelmente a gente começa a entrar nessas questões de captura de diário oficial, geração de responder via WhatsApp, o famoso e o meu processo, doutor, para a gente ir automatizando as coisas, tá bom, gente? Obrigado, boa noite para todo mundo e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Boa noite, doutor. Obrigadão. Até mais, tchau, tchau. Quanto tempo você vai ter sobrando por ter uma peça que